Parte do que não foi realizado no encontro de hoje, se for canalizado para alguma ação parlamentar congressual, pode ter como aliada a Comissão de Legislação Participativa, que foi idealizada lá atrás pela deputada Luísa Erundina e que, não à toa, é uma comissão extremamente atacada por um grupo de parlamentares. Por quê? Porque ela divide poder. É aquela comissão onde qualquer entidade, movimento ou organização da sociedade civil pode apresentar tudo que um deputado pode. Então, pode apresentar um pedido de audiência pública, pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição, pode apresentar uma proposta de projeto de lei. Então, o que surgiu? Pode apresentar convocação de ministro de Estado. Tudo que surgiu aqui como hipótese, fiquem à vontade também de ter a Comissão de Legislação Participativa como aliada para outras iniciativas que vocês possam estar apresentando, como foi essa iniciativa da deputada Thalíria e do deputado Ivan na realização dessa audiência no dia de hoje. Quero dividir o meu depoimento também com vocês. No dia 11 para 12 de janeiro de 2011, Igor, eu estava na cidade do Rio de Janeiro, fui para uma reunião, recebo a notícia que sou de Friburgo, recebo a notícia de que um imóvel caiu na cidade de Friburgo. Subi, fui ao local, já exerci o mandato de deputado federal, dialoguei com o coordenador de Defesa Civil que estava lá. Ele, evidentemente, muito preocupado. As informações iniciais é de que aquele imóvel poderia ter caído por algum problema de engenharia, essa era a comunicação inicial, mas a preocupação dele já dava o tom do que poderia acontecer. Fui para casa, se eu não me engano, que estava passando na televisão naquele dia era Amor em 5 Atos, uma série que pegava canções de Chico Buarque. Quando, às 2h30 para as 3 horas da manhã, acordei sendo jogado da cama com a casa balançando, tentei sair pela porta da frente da casa, já não tinha mais saída, passei pela porta de trás, caiu, corri para a casa dos meus pais, que era vizinha, fiquei lá negociando com o Beto, que estava na casa, se saímos ou não saímos, vamos sair, não vamos sair, eu queria sair, ele dizia que a gente não devia sair, olhava pela janela e já não tinha mais a casa de alguns dos vizinhos que estavam embaixo da terra. A minha sensação imediata é de que aquele era um fenômeno mundial, né? Ou seja, o mundo está acabando, né? Eu estou fazendo parte desse acontecimento aqui agora de maneira desesperada. Foi exatamente naquele que foi o maior desastre climático do Brasil, e que métrica é essa, né? Ou seja, que é avaliada a partir do número de pessoas que morreram, que, na avaliação de quem está na região serrana do Rio, foram mais de 1.000 pessoas, né? Vizinha, minha casa mesmo, vizinhos que nós perdemos, corpos que nunca foram encontrados, pessoas que, famílias que não tiveram a possibilidade de fazer o sepultamento dos seus familiares. Esse depoimento que eu divido aqui com vocês, ele pode ser um enorme desserviço se ele tiver um caráter de dizer que o desastre é, entre aspas, democrático e que atinge todas as pessoas, inclusive o deputado federal que lá estava. Não é verdade, né? Eu fui diretamente atingido, como várias outras pessoas na cidade, mas os efeitos posteriores, eles evidentemente são muito mais impactantes, dolorosos, traumáticos para quem é morador do Rui Sanglar, para quem é morador do Cordoeira, para quem é morador do bairro do Floresta, porque quem tem o rendimento um pouco maior consegue dar soluções, entre aspas, e colocando aqui muitas aspas, soluções privadas para problemas que são estruturais e que devem ser tratados publicamente, né? Mas foi a partir do que aconteceu ali, eu quero dividir isso também com vocês, que eu passei, como deputado federal, a me dedicar a mecanismos de prevenção e de redução de risco de desastre. E foi aí, então, que nasceu a primeira lei nacional que trouxe o tema prevenção para dentro da norma, que foi a Lei 2.608. Até então, a gente só tinha legislação brasileira
que tratava de resposta à ocorrência de desastres acontecidos. Eu fui o relator dessa legislação, a proposta inicial tinha mais de 50 pontos, na discussão parlamentar desceu para 31, e eu não vou chamar a atenção aqui do que foi aprovado. Posso passar por isso rapidamente, porque tem pontos que eu acho que são muito importantes, como a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para trazer o tema redução de risco de desastre para uma discussão cultural de fôlego, a necessidade de planos de contingência discutidos com as comunidades locais, está lá na legislação, a necessidade de um serviço alternativo ao militar, para que você possa ter agentes de redução de risco de desastre nos territórios. Só que eu prefiro chamar a atenção do que não está e do que não foi feito a partir da aprovação da lei. Primeiro, a regulamentação plena e a colocação em prática daquilo que está disposto como algo que foi citado várias vezes aqui hoje, dos planos de contingência, né? Ou seja, tem que ter plano de contingência em todas as cidades e plano de contingência discutido comunitariamente, como uma obrigação das defesas civis e do poder público local, não só da Defesa e Proteção Civil e das suas coordenações, né? Do conjunto das secretarias numa organização que envolva o conjunto dos entes, né? Estados, municípios e o governo federal. É dessa época que foi constituído o CEMADEM, né? O Centro de Monitoramento de Desastre. Agora, para o CEMADEM emitir um alerta que chegue ao município e que ele tenha um impacto positivo na preservação da vida das pessoas, ele precisa ter o plano de contingência lá muito bem discutido comunitariamente, porque senão essa política ela não se desdobra. E essa regulamentação plena, colocação efetiva em prática do que está ali colocado nesse Estatuto de Proteção e Defesa Civil, ela não foi feita de maneira plena de lá para cá e fica, mais uma vez, aqui também como uma cobrança, talvez para que nessa próxima rodada, com as organizações do poder público, cada um possa dizer o que está fazendo para efetiva colocação em prática daquilo que foi aprovado. Mas tem outros dois pontos que eu queria chamar a atenção e termino por eles, e que tem tudo a ver com o que está sendo discutido aqui no dia de hoje. Primeiro, o Estatuto de Proteção e Defesa Civil não incide diretamente, ou pelo menos de maneira estrutural, em relação às mudanças climáticas, né? Não incide, ou seja, a não ser de maneira lateral. E essa é uma dívida que bom que tem organizações e movimentos de luta que têm se mobilizado para que essa movimentação aconteça, de dificílima aprovação num Congresso que é amplamente reacionário, e o reacionarismo, evidentemente, ele sempre está, de uma forma ou de outra, ligado ao negacionismo, né? E a segunda coisa, ele não trata também de maneira frontal do que é a representação de um sistema econômico que se concentra riqueza, maximiza desastre. E aí não dá para não falar do enfrentamento ao capitalismo, né? E o que é a representação do capitalismo como fomentador da ampliação da lógica do desastre. Do lado de Friburgo, que é a minha cidade natal, tem um município chamado Trajano de Moraes. Trajano teve, no passado recente, mais de 70 mil habitantes. Hoje, Trajano tem 10 mil habitantes. Concentrou renda e riqueza em Friburgo. Os moradores de Trajano, evidentemente, pela sua sobrevivência, pela sua vida, procuraram uma cidade onde eles pudessem sobreviver. Isso maximizou a existência dos mais variados desastres. E é o sistema econômico concentrador de renda e de riqueza que faz isso. E essa é uma discussão que, na minha avaliação, não pode deixar de estar presente também no conjunto das nossas intervenções.